Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio. Você sabe, é o seu canal do direito no YouTube. Uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu me chamo Alexandre Mendes Aquim, sou professor aqui do Damásio Educacional. Estarei fazendo a apresentação de mais esta aula especial. Projeto interessantíssimo, desenvolvido pelo Damásio Educacional, que está contando com a participação de inúmeros professores. Professores da casa aqui, do próprio Damásio, como também professores convidados externos, trazendo sempre aqui o direito em profundidade, trazendo sempre questões importantíssimas, atuais, né, questões em que você sempre vem nos pedindo, por e-mail, pelas redes sociais. Então nós estamos trazendo este conteúdo totalmente, né, gratuito para cada um de vocês que estão nos assistindo. E hoje, para nossa alegria, nossa satisfação, para trabalhar um tema importantíssimo da área do direito penal e processo penal, que é o tema Tribunal do Júri, audiência em plenário e teses defensivas. Para nossa satisfação, para a alegria do Damásio Educacional, estamos trazendo mais uma vez aqui nos estúdios da TV Damásio para todos vocês, o nosso querido professor, Dr. Wagner Cavalcante dos Santos. Olá, Dr. Wagner, tudo bem? Tudo bem, professor Zaquim. Mais uma vez, uma felicidade estar aqui com você nesse projeto especial aí, capitaneado pela TV Damásio, essas aulas especiais que têm atingido um grande número dos alunos e do público em geral, não só do Damásio, mas de outras localidades, uma vez que a internet aproxima e a gente pode pulverizar e multiplicar essa troca, esse conhecimento. É uma felicidade estar aqui mais uma vez e hoje a gente vai finalizar com a segunda etapa do Tribunal do Júri. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, eu que agradeço. Nós que agradecemos aqui ao Dr. Wagner Cavalcante dos Santos estar mais uma vez conosco, né? Hoje é a segunda aula, vamos dizer assim, né, relacionada ao Tribunal do Júri. Uma primeira aula já foi proferida e está lá gravada, está à disposição no canal da TV Damásio no YouTube, né? Você pode assistir, se não assistiu ainda, que é o Tribunal do Júri, né? Procedimento, portanto, até a sentença de pronúncia. Dr. Wagner já, portanto, falou sobre este tema específico. E hoje, a segunda parte, né, que é exatamente aqui a audiência em plenário e as teses defensivas, né? Mas, antes disso, me permita te dizer, se você não se inscreveu ainda no canal da TV Damásio, eu tenho um pedido para você. Inscreva-se no canal da TV Damásio e aproveita, clica ali também no sininho para você ser notificado de todos os vídeos e todas as aulas aqui do canal da TV Damásio. Nos ajude, faça isso, porque isso faz com que nós consigamos propagar, né, para toda a internet as nossas aulas, os nossos vídeos aqui do canal da TV Damásio. O professor convidado de hoje, o Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, é advogado criminalista, né, um tribuno do júri, né, dentre outras qualidades, portanto, profissionais, né, que vêm a desenvolver um tribuno do júri, professor universitário, especialista em direito penal e processo penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em docência do ensino superior, né, pela FMU, também teve a oportunidade de presidir comissão na seccional paulista da OAB de São Paulo e também participou como coordenador de inúmeras outras comissões, dentre elas eu posso citar aqui a Comissão de Segurança Pública da Seccional Paulista, da Ordem dos Advogados do Brasil, e também a Comissão do Acadêmico de Direito. Então, nós estamos trazendo para todos vocês, especialista na matéria de Tribunal do Júri, para trazer aqui o conhecimento, a sua experiência acerca deste tema. O Tribunal do Júri, audiência em plenário e teses defensivas. Passo de pronto a palavra ao nosso convidado, que é uma grande alegria, uma satisfação enorme em receber este profissional, este professor, também, de modo particular, meu amigo, receber aqui o Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, que tem a palavra. À vontade. Muito obrigado, professor Zaquim, mais uma vez eu agradeço. Então, como você já adiantou, hoje nós falaremos da segunda etapa do Tribunal do Júri, né? E aí eu vou compartilhar com vocês o texto, muito bem. Como nós dissemos, né, o Tribunal do Júri ele é doutrinariamente conhecido como bifásico ou escalonado. Por que bifásico? E aí vem de duas fases. Escalonado também por quê? Porque é dividido em escalas, né?
No primeiro encontro, nós falamos na sexta-feira, aquele colega que não nos viu, está nos vendo pela primeira vez, já pode acessar lá no canal da TV Damaso, pelo YouTube, que lá nós temos o primeiro encontro, onde falamos da primeira fase. Nós fomos desde o inquérito policial até a sentença de pronúncia. Repetindo, desde o inquérito policial, nós falamos um pouco do inquérito, um pouco da denúncia, encerramos a instrução processual, e aí, encerrada a instrução processual, o juiz ele profere, lembrando aí vocês, poderia proferir 4 tipos de sentenças: a sentença de pronúncia, de impronúncia, de absolvição sumária e de desclassificação. Para o encontro de hoje, o que nos interessa é a sentença de pronúncia, ou seja, aquela que projeta, submete o réu a julgamento pelo tribunal do júri. Então, hoje, a gente vai partir do pressuposto que o réu ele foi pronunciado, ou seja, o juiz disse lá que estava presente a materialidade, portanto, o crime de fato aconteceu, aqueles crimes que nós já conversamos, aqueles dolosos contra a vida, o 121, 122, 123, o 124, estão, ou ainda, né, na prática de dolo eventual, ou ainda no préter doloso, o juiz verificando na sentença que está presente a materialidade e que tem indícios suficientes de autoria, e veja, ele não está condenando, ele não condenou o réu, ele diz que o réu, que tudo que foi produzido no processo tem indícios de que pode ter sido ele o autor daqueles fatos. Portanto, ele pronuncia o réu, submetendo a julgamento pelo tribunal do júri. E nós vimos, antes de entrar já na segunda fase, que aquela sentença que pronuncia pode ser objeto de recurso, né? O recurso em sentido estrito. E aí, uma vez julgado, o tribunal entendendo que sim, o réu deve ser submetido ao tribunal do júri, é daí então que inicia essa segunda fase nesse procedimento que é bifásico ou escalonado. Inicia, portanto, aí o que todos nós tribunos do júri chamamos da fase do artigo 422. O que é isso? Vai iniciar, a partir dessa providência, uma nova possibilidade de instrução para que provas sejam levadas ao tribunal do júri, à plenária, no dia do julgamento. Então, o juiz, ele intima as partes, leia-se promotor ou assistente, se tiver, e defesa, para que no prazo de 5 dias, diga quais provas pretenderá produzir em plenário. Testemunhas até 5, pode pedir perícias, pode juntar documentos, enfim, tudo que é necessário para produzir em plenário, né, no dia da audiência. E é isso que diz lá o artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do tribunal determinará a intimação do órgão do Ministério Público, ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentar rol de testemunha que irão depor em plenário, até o máximo de 5 oportunidades em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Como eu disse, inicia-se uma nova instrução. O defensor pode até produzir, né, ou reproduzir tudo que foi feito na primeira fase, inclusive repetir as testemunhas, não tem problema, mas pode também inovar nas testemunhas. Porque, vejam, naquela primeira fase, quem nós tínhamos que convencer era um juiz togado, era um magistrado que poderia decidir naquelas 4 possibilidades em que nós já dissemos, pela sentença de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Neste momento, essas provas serão produzidas aqui, e nomeadas no artigo 422, elas servirão para a produção de provas em plenário, para a sustentação em plenário. Portanto, quem nós temos que convencer ou provar a nossa tese é o corpo de sentença, o conselho de sentença, que são aqueles 7 jurados populares. Tá claro? Então, veja, por que dá-se nova oportunidade de prova? Porque nessa oportunidade, quem será o destinatário dessas provas serão os jurados. É a ele que nós nos investiremos, tanto o promotor quanto o defensor. E aí, avançando, muito bem, o 423, ele diz da preparação do processo
para o julgamento em plenário, né? Então, veja, depois da fase do 422, tanto promotor como defensor, ele apresenta a sua peça com rol de testemunhas, quais provas que ele quer produzir, pode inclusive requerer diligências, perícias, tudo que ele interessar para a defesa. E aí o juiz recebe essa peça, né, e vai ordenar, ele vai iniciar a preparação para o julgamento em plenário, tá? E por isso é que o artigo 423 fala nesse sentido, deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário, foi o que nós dissemos, e adotadas as devidas providências, o juiz-presidente ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. E fará um relatório, tá? Esse relatório que mais tarde servirá para que seja distribuído aí aos jurados. Muito bem, falando dos jurados, diferente, eu disse lá naquela primeira etapa, diferente de como acontece em outros países, Estados Unidos, por exemplo, que o júri ele é manejado, ele é utilizado para as diversas questões, inclusive patrimoniais. Aqui, no Brasil, como dissemos, nossa Carta Magna e o Código de Processo Penal disciplina que o júri ele é destinado, ele tem a missão constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. E quem é que julga? São os jurados. Então, falando um pouquinho de como é que se chega a ser um jurado, como se elege ou escolhe um jurado. Muito bem, né? Lá dos artigos 425 a 426, ele vai dizer, né, que é feita uma lista anual, tá? Como é que é formada essa lista anual? Desde a convocação por meio de pesquisas no TRE, há também possibilidade de o juiz manter, convocar ou pedir o apoio aí da sociedade, associações, instituições de ensino, sindicatos. Tem também os voluntários. Quem são os voluntários? São aqueles que se dirigem até o cartório, o tribunal do júri, e dizem lá, olha, eu quero ser jurado, quero participar do conselho de sentença. Pode, desde que reúna os requisitos que nós já veremos mais adiante. Muito bem. Qual que é a função, então, do jurado? Primeiro, vejam, servir o júri não é uma faculdade, é uma obrigação. Por isso é que eu disse que o jurado ele é convocado, ele não é convidado, tá? Quais são os critérios? Ser maior de 18 anos e notória idoneidade. Por isso é que quem em algum momento teve algum antecedentes, enfim, não pode ser jurado, tá bom? Então, nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão. Veja, não posso excluir ninguém do corpo de jurados, tá bom? Daquela lista anual, forma-se primeiro aquela lista anual, e não posso, obviamente, adotar critérios de exclusão. E notem, eu não posso, como jurado, recusar. Vejam só, diz lá o parágrafo 2º do artigo 436, a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Veja, assim como o serviço militar para os homens, assim como o serviço que se presta nas eleições, o júri também é obrigatório. A gente vai verificar que alguns indivíduos eles estão dispensados, né, estão excluídos, mas, via de regra, é um serviço obrigatório. E nós verificamos mais além que não tem só ônus ser jurado, que terá também um bônus, que é uma diferenciação em algumas situações. Muito bem. Veja, a recusa de serviço ao júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. O que é isso? Veja, se de um lado eu não posso excluir o jurado em razão de sua crença, de sua religião, de sua profissão, de seu sexo, eu também não posso obrigá-lo
em razão de uma convicção filosófica ou religiosa, como, por exemplo, ele dizer lá que a religião dele não lhe permite julgar um semelhante, tá? Que isso seria, enfim, função de outras pessoas deveriam fazê-lo. E aí o juiz, o que o juiz fará? Ele vai fazer com que ele preste um serviço alternativo. Ele não vai simplesmente excluí-lo do serviço. Ele dirá que, olha, já que reconheço sua convicção, reconheça a sua justificativa, entretanto, não ficará alijado. Não vai servir como jurado, mas fará um outro tipo de prestação, tá bom? Muito bem, veja só o 439, e aí a gente começa a falar dos bônus, não do ônus, né? O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. O que significa dizer isso? Significa dizer que o jurado ele tem presunção de idoneidade. Se ele chegou a ser sorteado, se ele chegou a compor, né, a lista geral, e quem sabe até a plenária, que nós diremos mais adiante, ele já tem aí a presunção de idoneidade, justamente porque esses critérios objetivos aí já são verificados antes. E olhem só, mais bônus aos jurados, né? Eu faço questão de frisar esses bônus, porque aquele que milita aí no tribunal do júri sabe bem. Para o jurado, é muito difícil servir, primeiro porque, na maioria das vezes, ele não quer estar lá, né? A gente vê, muitas vezes, aí na feição do jurado, que ele não quer estar lá, né? Muitas vezes, quando nós falaremos um pouco mais adiante, mas quando a gente vai sortear os jurados, ele vem pedir a você, fala, olha, se eu for sorteado, você pode me recusar, porque eu tenho esse comprometimento, enfim, tá? Mas tem os bônus também. Veja, por exemplo, né? Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439, preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. O que o 440 está dizendo aqui? Em igualdade de condições, em um concurso público, em uma licitação, o jurado ele tem preferência. Se empatado em condições de igualdade, o jurado ele tem preferência, tá? Ele sai na frente, é como se ele tivesse um diferencial. Por quê? O serviço de jurado ele dá esse diferencial, reconhecido inclusive aqui pela lei. Muito bem, e aquele dia que ele serviu como jurado também não pode ser descontado de seus vencimentos. É o que fala aí o artigo 441, tá bom? Muito bem, então, quem estão isentos, nós já falamos aí a regra geral, quem é que pode ser jurado, mas eu preciso colocar aqui vocês, antes de falarmos das plenárias, das teses, de o que pode fazer cada um dos oradores, defensor ou acusador. Quem que não pode servir, que está isento do júri? Está lá no artigo 437. Presidente da República, os ministros de Estado, governadores, secretários, membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das câmaras distritais e municipais, prefeitos, magistrados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então, notem que advogado pode, tá? E ainda, servidor do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, autoridades e servidores da Polícia e da Segurança Pública, militares em serviço ativo, maior de 70 anos, tá? E aqueles que o requerem demonstrando o justo impedimento. Foi aquilo que eu disse. Não é só falar que não quer servir como jurado, ele precisa justificar. Já tive caso, por exemplo, que a jurada, desde o início, antes de instalar dos trabalhos, a gente vai falar como isso acontece, antes de instalar dos trabalhos, eu via que a jurada, que tinha alguém na plateia que desde o início já estava chorando. Puxa, será parente do réu ou parente da vítima, enfim. E aí ela acabou, como ela não falou com ninguém, ela acabou sendo sorteada, e aí ela entrou em prantos, né? Eu falei, pelo amor de Deus, então, se foi sorteada, não é nem parente da vítima, muito menos parente
do réu, o que será que acontece? E aí o juiz ainda indagou o motivo pelo qual ela chorava, né, sem freios. Ela disse que aquela situação lhe abalava, né, e ela estava, inclusive, munida de um atestado médico, que aquela situação lhe traria intenso desconforto, né. Aí o juiz, obviamente, não teve dúvida, e aí, com o consentimento tanto do Ministério Público como da defesa, ele acabou dispensando a jurada justificadamente. Porque, de fato, não é fácil ser jurado, né? Na verdade, é uma missão, você vai julgar um semelhante. Por isso é que é preciso em que esteja vocacionado, né? A gente sabe que a nossa lei não impõe que os jurados tenham conhecimento jurídico, que o jurado precisa ter conhecimento do fato só. E os fatos serão levados a ele pela defesa e pela acusação, né? Não precisa ter conhecimento jurídico. E o que a gente verifica na maioria das vezes é que poucos são jurados que são advogados, ou que são bacharéis em direitos, ou que são estudantes. Por quê? Porque são coletados de diversos setores, né? Então não precisa ter necessariamente conhecimento jurídico, né? E eu costumo falar, precisa ter conhecimento de vida, que você vai julgar um fato, você não vai aplicar o direito, não é? Muito bem. E aí, só trazendo um conceito que pode ser encontrado aí, né, no júri, óbvio, antes, veja, tudo antes de instalar a sessão plenária, né? A gente não está desculpe a trocadilho, não pega para capar, né? Não estamos nos debates ainda. Tem a figura do desaforamento, tá? E aí, o que seria, então, o desaforamento? Se, por acaso, para a instalação do júri, da plenária, no dia do julgamento, tanto o Ministério Público, quanto o defensor, ou até mesmo o juiz, verifica que não há segurança necessária, verifica que a cidade não reúne, ou aquela sede não reúne os critérios de segurança para um julgamento com lisura, pode essas partes, né, pedir o desaforamento direto ao tribunal. E aí esse júri, fisicamente, ele é deslocado para outra localidade. Porque, veja, imagine numa cidade pequena, onde, vamos falar do Lázaro agora, né, que tivemos a notícia que ele, em confronto com a polícia, ele faleceu. Vamos supor que numa cidade pequena, onde tenha lá, sei lá, 5 mil habitantes, né, e aí ele vai ser julgado lá na comarca. Veja, né, eu acredito que a comarca não pode oferecer a segurança necessária, né, então seria um exemplo, por exemplo, de uma das partes fazendo essa alegação, que pediu desaforamento, ou seja, pedir para que seja instalado uma outra região, tá? E é isso que fala lá. Se o interesse da ordem pública ou reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri não do juiz, né? Porque o júri é quem julgará. Ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz, vejam, qualquer um pode pedir, tá? Poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região. Não vai mudar de estado, seria para uma outra comarca com uma possibilidade de oferecimento e aí da segurança, da lisura que o júri o requer. Tá bom? Então, está dizendo aqui que o pedido de desaforamento ele é direcionado ao tribunal, e se não foi o magistrado quem o requereu, o magistrado será ouvido para que se manifeste acerca do que foi arguido, né? Como, por exemplo, segurança, se pode oferecer segurança às partes, porque, veja, pessoal, não é difícil, e eu já vi muitas vezes o advogado ser reprimido porque aquela pessoa de fora entende que ele, uma vez que ele está exercitando o direito de defesa, exercendo esse direito de defesa, né, e a gente viu lá, né, como isso se dá, acaba confundindo a figura do advogado com a do acusado, e às vezes o advogado pode até ser, como já vi algumas vezes, hostilizado também. Então, são critérios, por exemplo, que poderia desaforar esse julgamento, tá bom? Então, vamos avançar. A gente fala muito do tribunal do júri, né? Então, superada a primeira fase, tudo que a gente está falando agora já é da segunda fase, superado isso,
né? Então, o tribunal do júri, como ele é composto, o tribunal do júri, né? Que é quem vai julgar, quem é competente para julgar aqueles crimes dolosos contra a vida. Muito bem, ele é composto por um juiz togado, juiz de direito, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem as varas do júri, os tribunais do júri que ficam hoje, fisicamente, todos lá na Barra Funda, né? Primeiro tribunal do júri, segundo tribunal do júri, terceiro, quarto, quinto tribunal do júri, ficam todos lá na Barra Funda, no prédio da Barra Funda. Como ele é composto por um juiz togado, que é o presidente do tribunal do júri, e por 25 jurados, né, que são sorteados, dentre os quais 7 comporão o conselho de sentença. A gente vai explicar isso, né? Como é que é feito, então? No dia do julgamento, sorteia-se pelo menos 25 jurados. Tem que sortear 25 e a gente vai ver que para instalar a sessão tem que comparecer pelo menos 15. Hoje, o que acontece? Em razão da possibilidade... Hoje os júris estão, em razão da pandemia, só estão ocorrendo para quando o réu está preso, tá? Na maioria das vezes, quando está solto, não está na fila de preferência, eles estão acontecendo, na maioria das vezes, para réu preso, tá? Claro que esse vídeo ficará aí gravado, essa aula. Como é que normalmente acontece? É chamado os 25 jurados que, na maioria das vezes, o que a gente vê é que pode chamar mais? Pode. Vezes juízes chamar, por exemplo, 50, para que tenha garantido pelo menos o número mínimo lá para instalar a sessão. Pode chamar mais? Não vejo nada contra. O que não pode é chamar menos, já que a lei diz que é 25. Tá? O juiz chama 25, tem que comparecer 15, e depois são sorteados 7. Tá? E a gente vai verificar como é que se chega a esses 7 jurados. Muito bem, então, quem é que está impedido de servir no mesmo conselho? E quando a gente diz conselho de sentença, a gente está falando daqueles 7 jurados que vão compor lá o conselho de sentença, tá? Muito bem. Marido e mulher não pode estar no mesmo conselho de sentença. Ascendente e descendente também não pode estar no mesmo conselho de sentença. Sogro e genro, nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasto ou enteado. E esses impedimentos, o juiz ele nos adverte no dia, entendeu? Antes de convocá-los, de fazer o sorteio, a gente já dirá. Muito bem. Muito bem. E aí, como eu disse a vocês, o juiz, né, já passamos aquela fase do artigo 422, em que as partes já disseram quais provas ela vai querer para produção em plenário, quais testemunhas ela vai querer que sejam ouvidas em plenário, se teve acariação ainda não, mas teve algum tipo de perícia, enfim. Aí o juiz, né, já estamos caminhando para a realização da plenária, né? Muito bem. E aí o juiz convoca aqueles 25 que falamos anteriormente, e aí diz o 463, né? Comparecendo pelo menos 15, se tiver menos de 15, o juiz não pode instalar a sessão, ele redesigna o julgamento. E aqui na Barra Funda tem um fato curioso, né? Embora a lei não autorize, mas também não desautoriza, e aí quem defende fala que não, que é o mesmo tribunal. Acontece, por exemplo, caso concreto aqui de São Paulo, de eventualmente não ter 15 jurados, como eu disse aqui na Barra Funda, tem lá 5 tribunais, o que eles fazem? O jurado que foi dispensado do primeiro tribunal e tem o júri no segundo, eles pegam emprestado. É um fato curioso, não tem impedimento legal quanto a isso, dizem que estão servindo o mesmo tribunal, e aí, né, já se discutiu sobre isso, e o que a gente vê é que acaba acontecendo dessa forma mesmo. Então, para o juiz instalar a sessão, inaugurar a sessão, tem que ter pelo menos 15 jurados. E aí o juiz instala os trabalhos, anunciando o processo que vai ser submetido a julgamento, né? Ele diz lá, olha, será submetido a julgamento, processo número tal, réu tal, os vítimas pelo tal crime, tá? Antes de sortear, como eu disse a vocês, o juiz lê quais são os impedidos de compor o mesmo conselho de sentença. Porque se ocorrer aquilo, o jurado tem que levantar e falar, olha, sou marido, sou, né, é minha esposa, é meu, enfim, tem que declarar que ele está impedido,
tá bom? Muito bem, aí o juiz vai sorteando. Sorteando, o que ele faz, né? Muito bem. O juiz verifica as cédulas, muito bem, né? Vamos avançar para a gente acabar falando aí das teses defensivas também. Muito bem, e como ocorre a escolha dos jurados, né? A partir do 468, vai disciplinar sobre isso. O que fala? Muito bem. Nós já dissemos que o juiz chama 25 jurados, né, daquela lista geral, tem que comparecer 15, pelo menos, e aí ele instala a sessão. Uma vez instalada a sessão, ele vai jogar o nome, né, o nome do jurado vai estar lá no cartãozinho, ele vai jogar numa urna, e aí o auxiliar do juiz vai sortear e vai tirar o nome. Aí o juiz lê, fulano de tal, né, aí fica de pé. E aí, tanto a defesa como a acusação, ela já tem uma lista com o nome do jurado e a profissão, né? O nome do jurado é a profissão. Se às vezes não tem a profissão, você pode indagar o jurado, falar, senhor fulano de tal, qual é a profissão do senhor, né? Pode, não tem problema nenhum, né? E aí, é esse o critério que alguns defensores ou alguns membros do Ministério Público escolhem para recusar ou não o jurado. Por exemplo, isso é comum, tá? Se o caso exige um operador do direito, de repente você vai fazer uma tese de excludente de ilicitude, ou vai excluir alguma qualificadora, é bom ter lá um operador do direito. Então, se ele for advogado, vai auxiliar, né? Normalmente, se o cliente também tem, além desse crime contra a vida, tem, em razão do seu passado, algum crime patrimonial, enfim, eu tendo a não pegar comerciante, por exemplo, né, porque, via de regra, pode ter sido vítima de alguém, enfim, e o meu receio é que eles acabam refletindo isso no réu, né, porque, veja bem, o nosso cliente, na grande maioria das vezes, ele vai chegar lá, né, com a camiseta branca, calça caqui, pode até, o juiz pode, a gente vai verificar que pode determinar a retirada das audiências, mas ficam lá 2 policiais militares do lado dele, já não é uma imagem boa, né? Então, imagina, por exemplo, alguém que já foi, em algumas oportunidades, vítima de um crime patrimonial e vê lá, além de alguém que está sendo acusado de um crime contra a vida, vê lá também alguém que já foi condenado por um delito patrimonial. Aí eu acabo... eu tenho essa cautela, né? Cada jogador, cada defensor, cada promotor tem a sua tática, enfim. Mas a gente aprende isso com o tempo, né? Porque jurado nem vai falar, olha, eu condenei por causa daquilo, e nem vai falar, né? Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? Sorteado o jurado, diz a defesa se aceita, e depois diz o promotor se aceita. Eles os 7 só serão escolhidos se tanto o defensor, que é o primeiro a ser indagado, quanto o promotor aceitarem conjuntamente. Se eu aceitar, o promotor recusar, vai sortear outro. Se eu recusar, nem passa para o promotor. Se eu aceitar, o promotor aceitar, ele vai compor o conselho de sentença. Isso é feito até que chegue a 7 jurados, tá? Até 7 jurados. Existem aqueles, por exemplo, que se é um crime né, em que a vítima é a mulher, que pretenderá não colocar a mulher lá. Isso é legal? Não. São estratégias que tanto a defesa, e pode ter certeza que a acusação também utiliza, tá? Também utiliza. Aliás, em debate, né, a gente vai verificar aqui, que até exploram isso, falam, olha, o defensor não quis que aqui tivesse mulher, enfim. Quando chegar nos debates, a gente vai falar um pouquinho de estratégias, mas só para dizer para vocês, né, como é que chega até o conselho de sentença. Inicia com a lista geral, é convocado 25, tem que ter pelo menos 15, instalou a sessão, vai sorteando, e se defesa aceitar, a acusação aceitar, ele vai sentar lá, né, até que chegue o número de 7, que é o que nós denominamos conselho de sentença, tá bom? Muito bem. E aí, formado o conselho de sentença, foi o que eu disse, né, formado o conselho de sentença, ou seja, obtido o número lá de 7 jurados, o juiz vai pedir para que todos se levantem, né, esse ato formal
solene, é necessário, existe sim e é feito, e aí o juiz vai dirá exatamente isso, essa exortação. Em nome da lei, concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Veja, ele não precisa ter conhecimento técnico jurídico. O que ele precisa para julgar? Consciência e ditames da justiça. Então, o conceito de justiça aqui é subjetivo. Por quê? Ele vai julgar de acordo com a sua convicção, de acordo com a sua consciência. Não é preciso que ele tenha conhecimento jurídico. Muito bem. E aí o juiz dirá, olha, vou chamar cada um pelo nome e dirá, assim eu prometo. Ele vai dizer lá, olha, fulano de tal, assim eu prometo, fulano de tal, assim eu prometo. Tem esse ato formal e tem que fazer parte. Veja, é um requisito trazido pela lei. Faz parte da liturgia, faz parte do ritual do júri esse procedimento. Tá bom? Vamos lá. E aí, feito isso, os jurados sentam e o juiz entregará a cada um deles, né, a cópia da decisão de pronúncia, a cópia daquela decisão que submeteu o réu ao tribunal do júri, né, e as decisões posteriores. O que é isso? Se em algum momento ele foi impronunciado, né, e aí a acusação recorreu, o tribunal determinou que ele fosse submetido ao julgamento do tribunal do júri, então vai a decisão de impronúncia, mais a decisão do Tribunal de Justiça. Então, todas aquelas decisões que submeteram o réu a julgamento pelo tribunal do júri, os jurados recebem, né? E aí é curioso, porque uma coisa que a gente estuda com muito tempo, se pede que o jurado leia em 10, 15, 20 minutos, né? E muitas vezes tem muito termo técnico. Por isso que nós dissemos lá no primeiro encontro, quando falávamos da sentença de pronúncia, que o juiz ele não pode ser tendencioso, ele não pode falar que o réu é condenado, que foi o réu. Por quê? Porque é aquela decisão que ele proferiu que os jurados lerão para ter uma ciência, um norte do que é que se vai tratar ali. Por isso que o juiz não pode falar, olha, ele é condenado, ele é o responsável, porque o jurado pode entender que, já que o juiz entende que ele é o responsável por aquela imputação que o levou a julgamento pelo tribunal do júri, que, sendo assim, ele que não sabe direito, ele vai com o juiz. Por isso que o juiz tem que ter cautela na redação da sentença de pronúncia. O juiz tem que dizer lá que está presente o requisito da materialidade e que tudo que foi produzido leva a crer que pode ter sido aquele indicado. É isso. Né? E o juiz também deve explicar. E quando não explica, é papel do defensor, nos seus debates, na sua fala, levar isso ao critério dos jurados, né, que são juízes populares. É dizer que, olha, não é porque ele está sentado ali como réu que ele é condenado. Na verdade, ele está aqui para ser julgado por vossas excelências. E por quê? Porque chegou-se à conclusão que o crime aconteceu e entende-se que produziu-se até aqui, pode ter sido ele o autor do crime. Então, o defensor, e óbvio, aí falando do defensor, ele precisa trabalhar essa questão na cabeça do jurado, né? Para dizer justamente isso, que, veja, quem está sentado lá não é um condenado. Quem está sentado lá é uma pessoa que está sendo investigada e foi levada ao tribunal do júri, é um acusado, não um condenado. Se condenado fosse, não precisaria do conselho de sentença, não precisaria da decisão proferida pelo conselho de sentença. Então, isso tudo precisa ser trazido também pelo defensor. Não dá para esperar, né, que essa fala venha do Ministério Público, muito pelo contrário. Ele também não pode usar, a gente vai ver mais adiante, essa fala de que, olha, se está aqui, se ficou calado, é porque ele se está algemado, é porque foi ele. A gente vai verificar que durante os debates, algumas falas não podem ser produzidas, tá bom? Então, o juiz entrega a decisão de pronúncia aos jurados que a lerão antes de iniciar a oitiva das partes. Muito bem. E aí, prestados compromissos, né, os jurados fez todo aquele compromisso, leu o que precisava ler,
né? Muito bem. E aí o juiz vai começar como se fosse a produção de provas, e é isso mesmo, a instrução em plenário, né? Tudo aquilo que foi solicitado lá no 422, as testemunhas, enfim. Então, o que vai ser ouvido aqui, né? O ofendido, óbvio, né? Naqueles casos que a vítima não é fatal, depois as testemunhas de acusação, né? Muito bem, tá vendo? As declarações do ofendido, se possível, em que irão as testemunhas roladas pela acusação. Depois, do outro lado, as testemunhas de defesa, peritos, se tiver, e por último, assim como é feito na primeira fase, assim como é feito em toda e qualquer instrução processual penal, o interrogatório é sempre por último, né? Porque o réu tem que ter ciência do que ele está sendo acusado. E aqui tem uma particularidade, se na primeira fase tem o sistema lá presidencialista, né, onde o juiz é que preside a audiência, né, ou seja, se a parte quer fazer uma pergunta, a gente faz a pergunta para o juiz e o juiz faz repergunta. Aqui no júri, não. Aqui no júri você pode fazer a pergunta direto para a testemunha, direto para o réu, direto para a vítima. Aqui a gente faz a pergunta direto, né? E aí é nessa hora que a gente pode tentar tirar algum proveito, não sendo desleal, não sendo deselegante, mas a gente pode captar aí eventual mentira porque assim, tem número de perguntas? Não tem número de perguntas, vocês podem fazer quantas perguntas quiser, entendeu? E essa é uma facilidade, porque qual é a missão, qual é a necessidade dessa instrução em plenário? Repito, o convencimento do conselho de sentença, aqueles 7 jurados que ali estão. São eles que devem ser convencidos daquelas provas que estão sendo produzidas em audiência. Vítima, se estiver viva, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, peritos, se tiver, e, por último, interrogatório. A gente vai verificar que os jurados também podem fazer pergunta. Mas, veja, o jurado não pode fazer pergunta diretamente. Ele tem que pedir para o juiz. Normalmente, como é feito? Ou o juiz vai lá e ele fala no ouvido do juiz, ou ele escreve a pergunta. Por quê? Porque dependendo da pergunta dele, ele pode influenciar outros jurados. E aí, lembra que nós dissemos lá no começo, do sigilo das votações, da incomunicabilidade, enfim. Um jurado, ele não pode deixar transparecer a sua intenção de voto, sob pena até de nulidade. O juiz, se isso acontecer, o juiz dissolve o conselho de sentença e marca um outro julgamento. Para vocês terem ideia de como é importante aí essa questão do jurado, né, por isso que eu falei a dificuldade para o jurado, porque quando inicia os debates, ou o debate, ou a fase de perguntas, auditiva das partes, o defensor, o promotor de justiça, ele pode sair da sua mesa, ele pode tomar um café, ele pode dar uma volta. É claro que tem que sempre estar ligado ao que aconteceu. Mas o jurado, ele tem que estar sempre prestando atenção. Sempre. Né? Se o jurado der uma cochiladinha, pode ser causa suficiente para o juiz dissolver o conselho de sentença. Né? Eu já tive casos, por exemplo, que o jurado dormiu. Né? O jurado dormiu. E aí eu indaguei, excelência, olha, fulano de tal dormiu, né? E aí, na hora, ele acordou, quando eu falei o nome dele. Pra vocês terem ideia, na hora ele acordou. E aí, o juiz-presidente, né, o juiz togado, perguntou, olha, o senhor, de fato, o senhor dormiu? Ele falou, olha, deu uma cochiladinha. Pronto, né? Foi causa suficiente para alegar prejuízo à defesa. O juiz dissolveu o conselho de sentença, marcando uma outra data para o réu ser julgado e, óbvio, um novo corpo de jurados. Então, e o defensor tem que estar ligado a isso. Às vezes, as partes começam a ler demais, a não olhar muito para o jurado, nem percebe isso. A gente não pode esquecer que a nossa fala ela deve ser direcionada a quem? Ao convencimento dos jurados. A gente tem que nos afastarmos das convicções pessoais, de brigas, enfim, a gente não pode nunca, jamais esquecer que a gente está julgando alguém que eventualmente foi vítima e alguém que está sendo acusado que pode ser, inclusive, ser inocente. Eles merecem respeito, né? Por isso que os debatedores, acusação e defesa precisam manter ética, manter a lisura. A gente vê que, às vezes, os debates são tão acalorados que
um ou outro acaba se ofendendo, né? E é uma prática e outra, não deve ser o defensor a instigar isso, né? Ou cair em provocação. Se em algum momento o promotor foi deselegante, ou em algum momento a outra parte faltou com ética, advirta o juiz, peça para conseguir na ata, né? Porque eu acho que a gente não pode somar isso e manter sempre o respeito aí às partes. Então, veja, o jurado pode, finalizado essa parte, pode pedir para perguntar para a testemunha, pode pedir diligência, o jurado pode, não diretamente, e sempre aí pedindo ao juiz as providências, tá bom? Muito bem, e aí nós já falamos, né, que as partes fazem pergunta diretamente para quem está sendo ouvido e que os jurados o fazem por meio do juiz. E aí, pessoal, nosso Código de Processo Penal já traz aí a necessidade de o réu não estar algemado na audiência. Nós já temos, inclusive, uma súmula número 11, uma súmula vinculante do STF, do Supremo Tribunal Federal, que diz que na audiência deve-se retirar a algema do réu. Porque, veja, pessoal, de fato, nos jurados, pode incutar um temor. Veja, por exemplo, nós tiver lá 20 policiais, o réu algemado, cabeça para baixo. Veja quem está indo pela primeira vez, que imagem vai ter isso. Porque para ser jurado não existe uma preparação. Eles não passam por nenhum curso, nada. E nem deve. Né? Por quê? Porque eles estão lá para falar sobre fatos. Né? Não precisa ter conhecimento técnico jurídico. Mas vejam que, por não ter essa bagagem, por não precisar dessa experiência, eles chegam lá e vem o réu, o acusado nessas condições. Pode sim incutir na cabeça desse jurado uma sensação que, já que ele está exposto, já que ele está submetido àquela situação, é ele o culpado. Por isso é que o parágrafo 3º já fala da necessidade de tirar a algema do réu, salvo, se necessário, as ordens do trabalho, a segurança, enfim. Então, qual é a regra geral? Tira-se a algema do acusado, do réu, fica, óbvio, lá, né, os policiais militares perto, mas o réu fica sem a algema. Se, por algum motivo, né, a guarda ou a segurança não for suficiente, o juiz entender que poderia colocar não só o réu, mas todos em perigo, o juiz ele vai manter o uso da algema, mas ele vai justificar isso na ata. Por quê? Se não o fizer, pode ser causa de nulidade. Porque, veja, a lei diz. Então, se o juiz mandou, não autorizou a retirada, ele vai justificar, vai colocar aqui em razão do pouco número de policiais militares, da quantidade de pessoas, para a segurança do próprio réu, do defensor, do promotor, enfim. E aí ele vai justificar o uso das algemas. Tá bom? Muito bem. E aí, encerrada a instrução processual, ou seja, encerrada essa fase de ouvir a vítima, se viva, de ouvir as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, os peritos, por último, interrogatório, o juiz pergunta às partes se tem alguma diligência, algo, e aí dá início à instrução. Né? Então, quem fala primeiro? Quem fala primeiro é o Ministério Público, dá início aos debates. Né? O juiz declara encerrada a instrução e vai dar início aos debates. E aí o Ministério Público ele vai começar a falar sobre a acusação. E aí, vejam, pessoal, o Ministério Público, quando ele vai fazer sua sustentação oral, ele não pode inovar, ele não pode criar teses da acusação, ele tem que estar afiliado ao que ele descreveu na denúncia, que foi nós já falamos no primeiro encontro, que é a sua petição inicial acusatória. Eles têm que estar, repito, filiado à denúncia. Ele não pode criar nada, nem inovar o que está lá. Por isso é que o defensor tem que estar ligado a isso. Né? Por exemplo, ele não pode pedir a condenação do homicídio simples. E em plenário ele pedir a condenação do homicídio qualificado. Por quê? Porque ele tem que se pautar a denúncia. Se ele inovar, a defesa
fica sem defesa, né? Por isso é que a gente tem que estar, a defesa não pode ser surpreendida, é por isso que a defesa tem que estar ligada. Tudo que ele falar, ele tem que estar norteado pela denúncia, tá? Que foi falado pela denúncia, tá? E aí, quanto tempo tem isso? Né? 1h30. 1h30, se tiver mais de um réu, acrescenta mais 1 hora, tá? E aí, finalizada a etapa da fala da acusação, o juiz passa a palavra para a defesa, que tem também 1h30 para sustentar a sua tese. E veja, já para a defesa, ela pode alegar qualquer tese, ela pode, inclusive, inovar. Ela pode ter tido uma construção de uma legítima defesa, mas se chegar lá no dia, ela pode falar, olha, foi um homicídio privilegiado, por exemplo, ou pode ter trazido lá uma sensação de uma tese de que alegaria um privilégio no homicídio, mas pode fazer uma tese de legítima defesa num dia? Pode, não tem problema nenhum. Isso vai ferir lá, no caso aí, a paridade de armas para acusação? Não, mesmo porque depois, ao promotor é facultado a oportunidade da réplica, tá? Muito bem, é o que fala lá o parágrafo 4º, a acusação pode replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a requisição, inclusive, das testemunhas ouvidas em plenário. E aí já fica a dica ao defensor. Notem, vejam, às vezes, já vi isso várias vezes, inclusive aí nesses casos midiáticos, que o defensor ele quer usar a sua estratégia de defesa, o melhor argumento para depois na tréplica. Por quê? Porque depois, em tese, o promotor não falaria, né? Porque o que acontece? Quem fala primeiro? Promotor. Quem fala depois? O defensor. Então, em tese, você vai impugnar o que foi falado pelo promotor. Depois ele pode voltar para falar, não, olha, não é isso, enfim. Mas aí o defensor tem que prestar atenção. Por quê? Se houve a fala do promotor e aí, depois dele, o defensor, se o promotor não voltar em réplica, não é dada a oportunidade de tréplica o defensor. Então, precisa tomar cuidado, olha, eu vou guardar o melhor argumento para depois. Por quê? Se o promotor não replicar, você não pode treplicar. Então, aquele a cereja do bolo, o que vai ganhar o júri, né? O que vai fazer o convencimento dos jurados. Se guardou para depois, tomem cuidado, porque você pode não ter a oportunidade de fazê-lo. Né? Então, compensa mais você esgotar tudo e reforçar depois. Então, já vi vários promotores não virem a réplica, e aí o defensor fica, não, mas eu queria falar, não vai falar. Se não teve réplica, não terá tréplica. Tá bom? Muito bem. Muito bem, aí eu já falei a vocês, né, qual é o tempo, né, para os debates, né, acusação e defesa de 1h30 para cada, e 1 hora para a réplica e outra para a tréplica. Se tiver mais de um condenado, aumenta 1 hora para cada um, tá? E aí você fala, pô, mas se tiver mais de um réu? São 2h30, e aí precisa os defensores ajustar o tempo. Se não tiver um acordo entre os defensores, o juiz pode intervir e certamente ele vai dividir em tempos iguais. Quando são muitos, mas muitos réus e cada uma das condutas deles são distintas, embora não está na lei, mas aí o juiz pode cindir, né, fazer a cisão aí e ter mais de um réu. Né? É o que aconteceu, por exemplo, em alguns casos lá do Carandiru, por exemplo, que tivemos vários julgamentos. Já atuei em alguns casos assim, que teve mais de um julgamento também, enfim. Mas a regra é que tem que ser feito um julgamento só, tá? A regra é que tem que ser feito um julgamento só. Muito bem. Então, tá aí a quantidade de fala, né? Se não tiver acordo, foi o que eu falei, que o juiz, ele que vai determinar, e na maioria das vezes ele vai dividir igualmente entre os defensores, tá bom? Se tiver acusação, assistente da acusação, o promotor fala primeiro, o assistente fala depois, tá? E é comum também o promotor ceder aí parte, né, combinar entre eles parte de como é que será feita a exposição. Muito bem, né? Então, antes mesmo de eu falar das teses,
O que não pode ser falado em debate, o que não pode promotor e o que não pode defensor valer-se durante os debates. Está lá. Eu não posso, por exemplo, falar, olha, ele foi denunciado, foi trazido até aqui porque ele é culpado. Eu não posso fazer isso. Está lá, ó. Não posso, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, ou à determinação do uso de algemas, como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Eu não posso, por exemplo, falar, tá vendo? Ele está algemado porque ele é perigoso. Veja, se ele foi trazido até aqui na sentença de pronúncia, é porque é ele o acusado. Eu não posso fazer essa utilização. Eu não posso fazer esse discurso de autoridade sob pena de nulidade. E aí a outra parte tem que estar ligada a isso. O defensor tem que estar ligado a isso. Falar, excelência, pela ordem, doutor promotor, se for o caso, né, está fazendo um discurso de autoridade, ele está fazendo referências à decisão de pronúncia, ele está falando sobre o uso de algemas, eu quero que Vossa Excelência consiga em ata, né, ou então que, uma vez incorrido, que dissolva o conselho de sentença. Às vezes o juiz tenta relevar, porque, às vezes, para isso acontecer, já tem lá 6 horas de júri, e aí o que o defensor faz? Pede para consignar em ata. Qualquer impugnação, e já fica aí a dica, precisa consignar em ata. Excelência, eu quero que consigne isso em ata. Pois não, doutor. Por quê? Porque depois você, em eventual recurso, se não estiver consignado em ata, você não tem como demonstrar sua irresignação àquilo, a sua não conformidade àquilo. Tá certo? Muito bem. O réu, né, como nós falamos aqui na primeira fase da autodefesa, o réu também pode ficar em silêncio? Pode. E veja, isso não pode ser usado também nesse discurso. Falar, olha, ele nem quis se defender, ele ficou calado, então é culpado. Não pode, também é caso de nulidade. Está lá, ó. Não pode fazer referência ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Então, eu não posso. Nenhuma das partes pode falar, olha, ele ficou calado, né? Mas aí talvez a acusação fala, olha, tá vendo? Nem quis se defender, ficou calado, quem cala consente, algo do tipo também, esse tipo de situação, esse tipo de discurso eu não posso utilizar durante os debates, tá bem? O que mais? Eu não posso fazer a leitura de documento ou exibição de objeto que tenha referência ao processo. Se eu quiser fazer a leitura de algo referente ao processo, eu tenho que juntar ao processo em até 3 dias úteis antes. O que é isso? De repente, o seu júri saiu lá na capa da Veja, aí você vai ler lá, né? Veja, isto é, no jornal, aí você faz essa leitura para os jurados. Pode? Não, não pode. Se eu quiser fazer uso disso, eu tenho que ter juntado no processo em até 3 dias úteis. Para quê? Essa juntada em até 3 dias úteis antes do julgamento, o juiz vai, com urgência, determinar a intimação da outra parte para fazer, para que tenha acesso ao que foi juntado. Compreenderam? A parte não pode ser surpreendida. Agora, por outro lado, a jurisprudência pode ler, porque provavelmente vai estar falando de um caso análogo, não do seu caso, né? Mas se você quer fazer referência a algo, tem que juntar a algo específico do processo, algo que falou do processo, precisa estar juntado em até 3 dias úteis antes, tá bom? E é isso que está falando aqui, ó. Compreende na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis, ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Que é isso? Se for referente ao caso concreto, precisa estar juntado no processo. Sob pena de, se fizer a leitura, pode ser considerado uma causa de nulidade. Muito bem. O que mais não pode ser feito também? É comum, especialmente quando uma testemunha não vai, e você quer fazer referência ao depoimento dela, no que ela falou ou na delegacia, o que ela falou lá em juiz na primeira fase, as partes durante o debate pode ler? Pode, não tem problema nenhum ler, né? Mas pode mostrar a perícia produzida por jurado? Pode ler
qualquer peça que tiver lá, você pode ler? Pode. Mas se a outra parte adversa falar, doutor, me indica aí qual a página que o senhor está lendo, a outra parte é obrigada a falar. Tá? É comum até, e aí eu já vi várias vezes o promotor falar, doutor, não vou falar não, o senhor não estudou o processo? Estudo o processo, senhor. Não, ele é obrigado a falar, tá? É o que fala aí, tá? Que uma vez solicitado qual a página, ele precisa informar. Não é uma faculdade, é uma obrigação. E aí eu pergunto a vocês, já digo aos senhores, se começar a fazer a leitura, inquira a outra parte, qual é as folhas que ela está lendo, por quê? Já aconteceu, pessoal, e eu já vi, e às vezes o promotor começar a falar, olha, a testemunha falou isso, isso e isso, e não ser o que ela está falando, entendeu? E não ser aquilo que estava produzido. Mas aí o defensor desatento, né, não sabendo disso, acabou deixando passar. Então, normalmente, o que eu já faço para não ser interrompido? É uma dica até que eu falo para vocês. Falo, olha, eu vou fazer agora, excelências, me dirigindo sempre aos jurados. Vou fazer a leitura, o depoimento, as folhas tal. Porque aí eu não posso ser compelido, o promotor não vai me parar para falar qual página que é. Porque às vezes, notem vocês, às vezes essas interrupções, elas são propositais, especialmente quando a outra parte vê que os jurados, ele está concordando com o que você está falando, que eles estão sendo envolvidos com tudo aquilo que você está falando. Por isso é que essas falas, prestem atenção, não sejam interrompidos, não permitam ser interrompidos quando vocês percebam que essa interrupção é uma estratégia, Os apartes, pessoal, e só falando aí, os apartes, eles fazem parte do júri, né? Como é que acontece, por exemplo, o promotor ou o defensor está falando lá, aí o outra parte, se ele permite uma parte, o pai fala, não permito. Se não for permitido, ele pode falar, excelência, Vossa Excelência me permita uma parte que é uma questão de fato, eu quero esclarecer o que está acontecendo. Se for desse jeito, o juiz vai descontar o tempo, ou seja, ele vai acrescentar o tempo. Se, por outro lado, for só uma estratégia da parte adversa, ele vai começar a falar na hora do seu debate, e como você não pediu a intervenção do juiz, o que ele vai acontecer? Ele vai ganhar com isso? Ele vai quebrar a sua estratégia de convencimento, ele vai quebrar essa comunicação, esse liame que você estava tendo com os jurados, e mais ainda, ele vai ocupar o seu espaço, né? Por isso que muitas das vezes eu nem permito a parte, porque se fosse uma questão de fato mesmo, ele pode impedir a intervenção do juiz, né? E aí, quando você percebe que era só para ganhar tempo, quando ou você não dá atenção, você fala, não vou dar não, o senhor fala na sua fala, porque se é uma questão de fato mesmo, que traria algum prejuízo ele não falar, ele pediria ao juiz. E o que a gente observa, já aconteceu comigo várias vezes, é que eles não pedem a intervenção do juiz, né? Isso são situações que a experiência vai trazendo, né? Eu, antes de fazer meu primeiro júri, já tinha feito vários júris simulados em razão da OAB, comecei a fazer com uns colegas primeiro, né? Não vai o colega assumir um júri sozinho, porque às vezes o promotor, ele pode não ser tão leal assim, aproveitar da pouca experiência do advogado, tirar proveito disso. E é ruim também, né? Não vá assumir um júri, uma defesa dessa, que exige, sim, uma qualidade, um advogado diferencial, não vá assumir se você não tem aptidão técnica. Não vai fazer. Chame um colega para fazer junto, para te ajudar, tá? Fica aí essas dicas. Muito bem, então nós já dissemos aí que ele é obrigado a indicar as folhas. Muito bem, então nós já dissemos como é formado o conselho de sentença, como é que são chamados antes, né, os jurados, como é formado o conselho de sentença, o que cada um pode fazer, qual é o tempo que pode durar isso. Vamos falar agora, então, das teses defensivas. O que é que eu posso alegar em plenária no dia do julgamento? E aí, né, nós temos aí a rainha das teses, que na grande maioria é a negativa de autoria. O que é isso? É a defesa dizer que, olha, não obstante, tem aí materialidade do crime, né, ter o réu ter sido submetido ao tribunal do júri, mas não existem provas de que foi ele o autor do crime. Posso usar essa tese? Claro que pode, porque veja, pessoal, em plenário, a defesa pode
tudo, pode, inclusive, inovar, né? Lembra que nós falamos lá da ampla defesa, que no júri é a plenitude da defesa, ela é mais ampla. Posso inovar na tese defensiva? Posso até divergir do réu. O réu pode, por exemplo, fazer uma fala de legítima defesa e eu posso falar diferente. É claro que o ideal seria se tivesse uma sinergia entre os dois. Por quê? Havendo um descompasso em teses defensivas, a acusação pode até usar isso em seu favor. Falar, olha, nem eles estão entrando em consenso ao que vão alegar hoje. E vai usar, a pessoa usa. Infelizmente usa, tá? Então, a negativa de autoria é quando você diz que aquele acusado, que o seu cliente não foi o autor do crime que o levou a júri. Isso é negativa de autoria. E a legítima defesa, né? A legítima defesa está lá no artigo 25 do Código Penal, fala lá quem usando moderadamente dos meios necessários, repele injusto ou atual, agressão iminente, enfim. E aí pode, inclusive, se virar contra a vida, contra o bem jurídico maior, para se defender, pode sustentar isso? Pode, pessoal, mas vejam, embora o que a gente observa seja uma das teses mais levadas ao júri, não é tão fácil assim comprovar, tá? Não é tão fácil assim comprovar, porque você precisa de um conjunto probatório para fundamentar, para alimentar essa tese. É comum, às vezes, você ver o réu falar uma coisa que ele nunca falou antes, e daí a importância do defensor sempre conversar com ele, mostrar para ele, falar, olha, é melhor, às vezes, a gente não ir para a tese de legítima defesa, não ir para a tese de negativo de autoria, porque, às vezes, tem testemunhas presenciais, a vítima falou, e nesse caso, o jurado tá sensível a isso, né? Eu tive caso, por exemplo, que uma das testemunhas de acusação, notem, uma das testemunhas de acusação, portanto, arroladas aí pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público, era a mãe do réu, que investiu sobre ele para que ele não consumasse o crime. Não dava para negar, né? Como é que você vai negar? Assim, é querer exercitar demais aí e ficar em total descrédito com os jurados. Lembrando que a gente está lá para convencer os jurados, então, às vezes, compensa mais tentar tirar uma qualificadora, inclusive até confessar, porque essa confissão pode usar como critério para ser diminuída a pena, mas quem sabe aí tentar derrubar uma qualificadora, que a gente já vai falar. Então, tomem cuidado, né? Uma outra tese, homicídio privilegiado, né? Falar que, olha, homicídio privilegiado, você não vai negar a autoria, você vai confirmar a materialidade, não vai negar a autoria, mas você vai verificar que você estava incutido com um valor relevante social ou moral, por isso é que você veio cometer o homicídio, tá? Determinadas situações é uma tese bem-vinda também. Que nós já falamos aí, afastamento das qualificadoras. Então, na maioria das vezes, o réu ele é pronunciado pelo crime de homicídio e tem lá algumas qualificadoras, motivo torpe, o recurso que dificultou a defesa do ofendido, enfim. Então, lá no artigo 121, parágrafo 2º. Então, às vezes, compensa você não negar a autoria, não fazer tese de legítima defesa, às vezes compensa você excluir uma qualificadora. E aí o que acontece? Né? Já fiz isso muitas vezes, e às vezes você é feliz com essa tese, porque você vai falar para os jurados, olha, não estou aqui para mentir, não jamais, diante do que foi produzido aqui, eu jamais poderia dizer que ele não cometeu, mas estou aqui para falar que ele cometeu, mas não estava presente essa qualificadora. Não tinha lá motivo torpe, ou não houve o recurso que dificultou a defesa, uma vez que eles começaram a se agredir, enfim. Mas talvez trabalhar aí no afastamento das qualificadoras. Por quê? Não podemos esquecer que a gente está lá para convencer os jurados. Em qualquer momento, você entrar em descrédito, e aí você perde tudo. Quem sabe até a oportunidade, de, ao invés de diminuir a pena. Porque às vezes o defensor está lá não para uma absolvição. Como eu disse, às vezes tem gravação, às vezes tem testemunha presencial que viu os fatos. Não dá para trabalhar com a tese negativa de autoria. Né? Não dá para ir para o tudo ou nada. De repente, é trabalhar por uma causa que vai, no final, diminuir a pena. Né? Isso você tem que conversar com o seu cliente.
Você tem que conversar com o acusado, falar, meu amigo, de verdade, se a gente entrar com a tese negativa da autoria, você vai ser condenado do jeito que está aí. O que eu entendo é que a gente tem que ir por esse caminho. Mas vejam, sempre, isso eu sempre fiz, como defensor, como tribuno do júri. Jamais sustentei uma tese discordando com o réu, discordando com o meu cliente. Sempre aliado a ele, sempre. Por quê? Porque se você discordar dele, ele pode depois lá atribuir o insucesso à sua versão, à sua fala, né? O nosso papel é dizer para ele, olha, o que eu entendo pela minha experiência que essa é a melhor tese, ou aquela, não compensa você negar a conduta, enfim. No meu entendimento, por aí que a gente tem que caminhar, né? É nesse sentido que a gente deve caminhar. Que mais, né? Desclassificação, que foi o que nós dissemos lá, né? Embora pode ser uma das decisões do juiz lá na primeira instância, que finaliza a primeira fase, o que nós podemos também é dizer, olha, não é um crime doloso contra a vida, é um crime culposo. Por exemplo, se o réu foi levado ao tribunal do júri, porque lá sustentou-se a tese de dolo eventual, dizer lá que, olha, ele estava em alta velocidade, embriagado, e aí ultrapassou o sinal vermelho, a faixa de pedestre, acabou atropelando a vítima que veio a ser vítima fatal. Mas talvez, se você conseguir convencer os jurados que, olha, ele não teve a intenção, enfim, trabalhar a tese de retirar o dolo. Veja, retirando o dolo significa dizer que não seria o tribunal do júri competente a analisar aquela questão. E tudo isso a gente vai verificar já, que eles respondem através de quesitos, né? Essas teses defensivas, elas serão colocadas nos quesitos. Por quê? Nós já dissemos lá na primeira etapa que os jurados eles não esboçam verbalmente, nem gestualmente, a sua intenção de voto. Votando sim e não. Mas, por outro lado, a defesa, se conseguir demonstrar que, olha, não foi um crime doloso contra a vida, por exemplo, pode desclassificar. É uma tese defensiva também. Outra também, menos operosa, aí, é a desistência voluntária, o arrependimento eficaz também, né? Aquele, por exemplo, o agente que, depois de praticar a conduta, socorre a vítima, ou ainda ele, antes de esgotar a sua ação, ele cessa. São teses que podem também ser levadas a julgamento. Tá? Estado de necessidade, por exemplo, né? Aí todos os operadores de direito leram aí pelo menos aquele caso o caso dos exploradores da caverna, que eles acabam comendo o outro, enfim, alegando aí estado de necessidade. Clemência, pessoal. O que é clemência? É pedir perdão. Pedir perdão pode, pessoal. Por quê? É a plenitude de defesa. Plenitude de defesa. Posso falar, olha, foi o réu sim, mas vejam, em razão de tudo já que o réu já passou, né, não é mais necessária a sua prisão, a sua manutenção no cárcere, perdoe, pode, e eu vou explicar por quê. Nos quesitos, como é que é feito isso. Pode pedir para ele? Pode, o promotor vai ficar aí, né, querendo te pegar, aspas, né, mas posso utilizar essa tese? Posso. Posso pedir para perdoar? Posso. Senhores, de verdade, teve um momento oportuno na carreira que eu já utilizei essa tese. Nem sempre dá para utilizar, né? Um caso, por exemplo, era um homicídio simples, o réu já estava lá 3 anos preso, né? Era um caso que foi para o interior. No estabelecimento prisional, ele acabou pegando tuberculose, acabou tendo que tirar, né, membro seu, ficou cego, perdeu uma da visão, enfim. E durante a instrução, a gente provou que as vítimas exageraram um pouco para fazer com que ele fosse submetido até o tribunal do júri. Né? Talvez em outra conversa a gente fale sobre isso. Mas, e aí no final da minha fala, eu falei, olha, a tese da defesa é essa, mas os senhores podem tudo, podem inclusive perdoar e absolver o réu ao final. E foi o que aconteceu. Teses convergentes. O que é tese convergente? Às vezes o promotor pode fazer e o defensor pode fazer a mesma tese? Pode.
Pode. O que acontece às vezes, né? Tá lá o promotor, fala, promotor, olha, o senhor o réu está sendo submetido a júri, né, por um crime doloso contra a vida, um homicídio com 2 qualificadoras, vamos fazer uma tese convergente, ou seja, a mesma tese, vamos pedir para excluir uma qualificadora? Pode fazer isso? Pode. Isso é uma tese convergente. Isso todo mundo adora, né? Na prática todo mundo adora. Né? Você explica para o seu cliente, por quê? Veja, lembra que eu falei que a gente não pode esquecer que a gente está julgando um caso que teve uma vítima, talvez até vítima fatal, mas que tem um acusado lá, não é um condenado. Às vezes o tempo que ele já cumpriu, se excluir uma ou outra qualificadora, ele vai ser condenado, mas ele já vai para um regime semiaberto, ou ele vai para um regime aberto, e ele jamais seria absolvido. Então, às vezes, é melhor isso, né? Que a gente não pode esquecer é que quem está sendo julgado é ele. A gente não pode levar as nossas próprias convicções pessoais, ou usar o debate para se autopromover, ou para ofender as partes. Não podemos esquecer o nosso constituinte, né? Ou acusado. E às vezes ser colocado isso para ele e falar, doutor, tudo bem, porque aí tirando a qualificadora, pelo menos 2 anos a menos, eu já vou ter direito à progressão de regime, ou eu já vou para um regime aberto. Coloque isso para ele, né? E aí a gente até brinca que na prática todo mundo gosta, por quê? Porque a gente combina, né? E aí, na maioria das vezes, o réu nem é interrogado, porque se não vai ter divergência, o promotor vai falar lá 15 minutos, né, uns 40 minutos, o defensor um pouco menos, né, vai falar que, olha, dessa vez a gente está concordando e tal, o réu não é ouvido, e aí o juiz explica que os dois querem a mesma coisa, e todo mundo vai embora cedo e acaba o júri, né? Nem sempre isso é possível. Claro, você tem que avaliar, sempre questionar o seu constituinte, sempre falar com o seu cliente, tá? O que é tese subsidiária? É usar uma tese e explicar para o jurado, falar, olha, essa é a tese principal, mas vocês podem, se não acolher essa minha tese, ir para essa outra tese. Pode utilizar? Pode. Mas veja, pessoal, tem que ter total ciência dessas teses, porque ela não pode ter divergência. Imagina, por exemplo, você fazer uma tese negativa de autoria e a outra é de legítima defesa. Veja a incoerência, né? Negativa de autoria, você está dizendo que ele não foi o autor do crime. Para fazer a tese de legítima defesa, você vai ter que falar que ele é o autor, porém, ele agiu acobertado por uma excludente de ilicitude. Né? Então, se fizer isso, é até uma deficiência técnica. E tem que saber fazer, porque às vezes, né, quem está do outro lado vai falar, olha, quem quer jogar qualquer tese, enfim, saibam fazê-las. Repito, né, a maioria das teses nós vimos aqui, e eu as expliquei, se for usar a tese convergente, elas não podem ser destoantes, elas não podem entrar em confronto uma com a outra, tá bom? E aí, trazendo aí uma novidade para vocês, né, que foi até, inclusive, de uma aula especial aqui pelo YouTube no TV Damásio. Hoje, a defesa, ela não pode usar mais, apesar daquele princípio, né, que nós, da plenitude da defesa, que pode alegar tudo. Hoje, através da DPF 779 do STF, é inconstitucional a tese de legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio. Explicando rápido aqui, porque, como eu disse a vocês, só isso já foi tema de uma aula especial. Naquela tese de legítima defesa, eu poderia alegar legítima defesa da honra, por exemplo, eu matei a minha esposa e o seu amante porque eu os peguei, né, no seio matrimonial, na minha cama, acabei para lavar minha honra com sangue, matei os dois. Poderia utilizar essa tese? Lógico que pode, tranquilamente. Poderia? Poderia, porque a gente vai verificar lá no quesito que eu posso usar qualquer tese, especialmente em razão do princípio, né, da plenitude da defesa. Hoje, eu já não posso mais, em qualquer fase, usar a legítima defesa da honra nos crimes de... Veja, mas é a legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio, em que a mulher é vítima, eu não posso mais falar que eu quis lavar a minha honra, não posso mais, sob esse argumento, sustentar a tese em plenário, tá? Em razão dessa DPF 779 do STF, que fez coisa julgada, tá bom? Muito bem. E como é que os jurados votam? Né? Como é que eles vão com a defesa, ou vão com o promotor, ou não vão com ninguém, porque eles podem também não concordar com ninguém.
Finalizados os debates, né? Então, a gente tem que pressupor que finalizou os debates, falou a acusação, falou a defesa, réplica pelo promotor, tréplica pela defesa. O juiz vai indagar os jurados se tem algum questionamento, se estão aptos a julgar. Feito isso, né, o juiz... lá no fórum, aí nós temos as salas secretas, né, que são utilizadas para votar. Hoje, na pandemia, não está indo mais público, é feito lá onde fica o público, mas o certo é que precisa ter um local destinado para votação, onde o juiz ele vai explicar os quesitos, né? Lembrando, né? Os quesitos são as perguntas, Sempre, pessoal, de forma simples, porque lembrando, o jurado não está lá para falar de forma técnica. Aliás, ele nem tem aptidão técnica, né? Por isso aqui diz lá o parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Quando o juiz elabora isso, ele está observando a tese da acusação e a tese da defesa. E aí ele elabora as questões. E aí vai verificar que tem os requisitos. E sempre, pessoal, esses quesitos, ele passa antes de ser definitivo, ele passa antes para a acusação analisar e para a defesa analisar. Se nós dissermos que está tudo bem, ele põe a votação. Se por acaso a gente discordar, ainda assim ele pode levar a votação. Só que aí, né, quem discordou, fica a dica já, diga ao juiz, fala, excelência, eu discordei, quero que o senhor guie em ato, que eu discordei desse quesito por essa e por essa razão. Por quê? Se você quiser depois suscitar eventual nulidade, precisa estar consignado em ata. Tá? Então, o jurado ele vai iniciar a sua votação, iniciar o seu exercício, a sua função, votando em quesito, votando questões. Né? E como é que vem as questões? Vem lá. O primeiro quesito, ele vai falar sobre a materialidade do fato, ou seja, vai estar lá quesitos primeiro. Se no dia tal, fulano de tal, no endereço tal, foi vítima dos ferimentos descritos, tal, sendo causa suficiente para a sua morte, conforme laudo necroscópico? Pergunta. Para quê? Para o jurado responder sim ou não. E aí ele está falando sobre a morte. Houve a morte? Houve o crime? Isso é materialidade. Segundo, da autoria. Ele vai falar de acordo, então, com o que descrito acima, foi o acusado aqui o responsável por aquele crime, né? E aí ele quer saber se o réu foi o autor do crime, né? Então, primeiro ele vai fazer o primeiro quesito sobre materialidade, o jurado vota sim ou não. Se não tiver materialidade, acabou o júri, né? Se não tiver, se ele fala, não teve, embora você vai estar distante de tudo, mas pode, né? A autoria, ele pode votar sim na primeira e, de repente, achar, não achei que ele não foi o autor. De repente, o jurado consentiu na tese, caminhou, se filiou à tese da defesa, de negativo de autoria. E aí, se falar, olha, foi ele, fulano de tal, o autor? Não. Né? Lembrando que hoje o juiz para com a maioria. Né? São 7 jurados. Quando o juiz atinge mais de 3, ou seja, 4 votos sim ou 4 não, ele já encerra. Não precisa atingir todos. Tá bom? E aí, se o jurado votou sim para o primeiro e sim para o segundo, tem o terceiro quesito, que é o obrigatório, vai estar lá. O jurado absolve o acusado? Tem que estar sim. E aí que vai entrar qualquer tese. Antigamente tinha que perguntar, pois agiu em legítima defesa, pois agiu em excludente de ilicitude, pois agiu em estado de necessidade. Hoje não precisa mais, tá? Com a reforma do Tribunal do Júri, só vai nesse terceiro quesito, o jurado absolve o acusado, e uma vez absolvido, acabou a votação. Se não absolver, vai para as outras questões que dirão lá sobre as qualificadoras, se estiverem presentes, tá bom? E aí, foi o que a gente falou, se tiver qualificadoras, estarão aí. Quando o juiz atingir mais de 3 votos, ele para, tá? Não precisa atingir a totalidade, tá bom? E não pode deixar de faltar aí o terceiro quesito, que é o jurado absolve o acusado. Muito bem. Feito isso, né, o juiz vai ter o veredito. Se absolve, se condena,
e as qualificadoras. A pena, pessoal, não é o jurado que apura. A pena, quem vai analisar os critérios para apurar a reprimenda é o magistrado, tá? É o juiz. E aí, já caminhando para o final, o jurado é ele, então, que vai absolver, o que vai acusar. Óbvio, se absolver, não vai ter pena, o juiz, ao final, lê a sentença. Entretanto, se condenar, se admitir ou não as qualificadoras, ao final, o juiz aqui vai dar dosimetria. A dosimetria, quem dá não é os jurados, é o juiz presidente, tá? E aí, ao final, a sentença ela pode ser absolutória ou condenatória, né? Ela pode absolver ou pode condenar, e o recurso aí, diferente daquela primeira etapa, que poderia ser a apelação ou rese, aqui sempre é apelação, sempre apelação. Se absolver, né, se o jurado absolver e o promotor entender que é o caso de condenação, ele é quem apela, fundamentado no artigo 593, inciso 3. Se, por outro lado, o jurado, o réu for condenado, né? Se o réu for condenado e a defesa entende que tem que recorrer, é ela quem apela também com base no mesmo 593.3, e aí vai escolher lá alguma das alíneas, se tiver presente alguma nulidade, ou se o jurado, por exemplo, né, se o jurado decidiu manifestamente contrário à prova dos autos, que é a linha D, enfim. Então, pessoal, com isso, a gente, né, dividiu essa etapa aí do júri em duas fases, né, a gente fez isso até para ficar de forma didática, para que não ficasse muito extenso aí para vocês. Já mais uma vez aqui, né, finalizando o compartilhamento, agradeço de verdade a oportunidade que o professor Zaquimi deu para trazer esse tema que a mim é muito, mas muito caro mesmo, que é o Tribunal do Júri, né? Lembrando que é o júri popular. Eu acho até, e aí tem alguns projetos em que pretende submeter outros delitos, né, para o júri, né, crimes, por exemplo, em que participem, em que políticos podem ser submetidos ao Tribunal do Júri, que não crimes contra a vida, né? Tem vários projetos, quem sabe no encontro a gente possa falar dele, mas o júri é a única oportunidade, né, em que o povo julga seu semelhante, né? Tá aí, então, com isso eu quis trazer alguns conceitos básicos para vocês. Fica aí, deixe sua dica, fica o vídeo aí também, quem quiser fazer contato comigo também, fico à disposição, e aí agradeço mais uma vez a oportunidade dada pelo professor Zaquimi. Muito bem, eu que agradeço. Nós que agradecemos aqui do Damásio Educacional ao professor Wagner Cavalcante dos Santos, que é um advogado criminalista, especialista aí em Tribunal do Júri, que nos trouxe, portanto, a realidade, né, daquilo que acontece efetivamente no Tribunal do Júri, na questão da audiência em plenário, né, a sessão do julgamento, a questão das teses defensivas, trouxe, inclusive, né, várias situações práticas do dia a dia daquele advogado, do advogado que advoga no Tribunal do Júri. E efetivamente foi fantástico, foi muito bom, porque muitas vezes aquele que está nos assistindo, quer seja o acadêmico de direito, né, ou alunos de curso de pós-graduação, ou até advogados e advogadas que nos assistem, não tem aí esta ideia, não tem esta experiência, que só quem justamente ali, né, especialista na matéria, pode nos trazer, como aconteceu agora com o Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, ao qual, mais uma vez, eu só tenho aí a agradecer. Muito obrigado aí mesmo. Eu quero só passar a palavra para as considerações finais, pedindo aí, doutor Wagner, destaque para nós a importância, né, do Tribunal do Júri, a importância desta especialização do advogado criminalista, né, no Tribunal do Júri. Não basta só advogado com atuação na área criminal, que não seja no júri, achar que pode morar para outra, né, muito bem, já encarar um julgamento, uma sessão, enfim, um processo todo voltado ao Tribunal do Júri. Então, a necessidade exatamente de uma especialização própria em Tribunal do Júri. Devolvo a palavra. Obrigado, Zaquimi. E de verdade, né, você disse bem, não dá para se aventurar e o colega querer fazer de uma hora para outra, você tribuno do júri. Para você ter ideia da necessidade da especialização, existe lá o convênio com a Defensoria e a OAB, e para o advogado se inscrever
como tribuno do júri, ele precisa pelo menos comprovar 5 atuações no tribunal do júri. Né? Vai aí até o curso da ESA, mas com 2 outras comprovações, a gente não pode levar a mão, esquecer, porque o que a gente está aí, o que vai ser julgado é a liberdade de um ser humano, né? Que não pode um advogado assumir tal munus sem ter um mínimo de conhecimento, então tem que sim fazer cursos especiais para isso, nunca vá na primeira vez, se tem alguma certa insegurança, ainda que o cliente seja seu, chame outro colega para fazer junto, porque, veja, o promotor, e é isso que eu sempre falo, professor Jaquim, o promotor, ele já tem uma bagagem enorme, né, uma bagagem enorme no júri, porque ele pelo menos na semana ele pelo menos faz 2 júris por semana, pelo menos 2, e às vezes para o advogado pode ser o primeiro e o último, e olha só o prejuízo que ele pode acarretar, né? Eu já vi júri, por exemplo, que o juiz julgou o réu indefeso, né? E obrigado pela oportunidade. O que é julgar o réu indefeso? É dizer que o advogado não detinha capacidade técnica para fazer a defesa do réu. E aí, qual a via de consequência? Primeiro, que vai dissolver o conselho de sentença. Segundo, né, vai ter um outro julgamento, a vergonha, e mais ainda, né, os nossos pares, a OAB vai receber um ofício do juiz dizendo que ele teve que dissolver um conselho de sentença porque o advogado não tinha capacidade técnica de promover a defesa do seu constituinte. Então, vejam o prejuízo, não só pela importância de que é a liberdade de um ser humano, né, do seu constituinte, mas ainda olha o comprometimento ético, profissional que pode ter uma defesa assumida aí de forma irresponsável. Várias são as formas do advogado se qualificar, pode inclusive só ver, ele pode ir qualquer dia na Barra Funda lá, ficar o dia inteiro. Às vezes a gente aprende vendo os outros ou vendo o erro dos outros, né? Mas vá se capacitar tecnicamente, estude. O advogado deve conhecer, a gente deve cheirar o processo, ele deve saber exatamente, conhecer cada vírgula para ele não ser surpreendido. Então, essas são as basilares mínimas para o advogado do júri, sabe, estudo ad eterno, respeito às partes sempre, né, o que eu disse na hora dos debates, se for provocado, não seja você a somar esses debates, a gente não pode esquecer, quem está sendo julgado lá é o seu constituinte, é um ser humano, né? E aí fico à disposição para os colegas que quiserem saber um pouco mais do júri. Agradeço, professor Jaquim, mais uma vez o convite, né? Agradeço aí minha esposa, meus alunos que ficam nos chamando pelo WhatsApp, e tão logo a gente convida, eles dizem lá, olha, eu vou, e eles agradecem, participam bastante, eu os agradeço de verdade, por ter parado um pouquinho, ou você que está vendo aí pela gravação, né? Então, curta aí, como o professor Jaquim me disse, entra aí e participe dessas aulas especiais, porque eu tenho certeza que essa troca vai engrandecer para todos. Muito obrigado, professor Jaquim. Muito bem. Mais uma vez, nós aqui da Master Educacional, nós que agradecemos esta oportunidade que o Dr. Wagner Cavalcante dos Santos acabou nos trazendo esse tema importante, que é o Tribunal do Júri. De modo particular, nesta aula, falando sobre a audiência em plenário e as teses defensivas. Lembrando que nós já tivemos uma aula anterior, também navegue aí pelo canal da TV da Master de YouTube, você vai encontrar. Temos uma aula anterior em que o Dr. Wagner Cavalcante dos Santos falou também sobre o Tribunal do Júri, aí até a sentença de pronúncia. Então, esta temática do Tribunal do Júri, apresentada pelo Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, é composta, portanto, por 2 aulas, são 2 vídeos. Um vídeo anterior a este, só a questão do Tribunal do Júri, até a sentença de pronúncia. E este vídeo, que você está acabando de assistir agora, eu já peço aqui o like nesse vídeo aqui para a gente propagar esta gravação, este vídeo sobre o Tribunal do Júri, né, a questão da audiência em plenário e as teses defensivas. Então, muito obrigado, Dr. Wagner Cavalcante dos Santos. Ficou muito claro e fantástico aqui a sua apresentação, didática, inclusive.
vive. Tenho certeza que quem nos assiste acabou conseguindo acompanhar, né, de forma muito tranquila, né, e compreender também tudo aquilo que foi exposto pelo professor, foi explicado pelo professor Wagner Cavalcante dos Santos, repito, advogado criminalista, especialista, né, em tribunal do júri, né, acabou nos apresentando. Quero, nesse momento final, também fazer aqui um agradecimento muito especial, né, aos nossos colaboradores aqui dos estúdios da TV Damásio, né, pelo todo o trabalho, todo o carinho, toda a dedicação, né, aqui às nossas transmissões. Né, se você que está nos assistindo, está assistindo, portanto, uma transmissão de qualidade, né, com vídeo de excelência, um som em perfeito estado, é em razão justamente do trabalho dos colaboradores aqui da TV Damásio, ao qual rendemos mais uma vez os nossos agradecimentos. Okay? Muito obrigado a todos, obrigado Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, obrigado a vocês pela audiência, uma grande alegria, né, e satisfação recebê-los aqui conosco, prestigiando o canal da TV Damásio no YouTube. Você sabe, o seu canal do direito no YouTube se chama TV Damásio. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Até mais.